Bora ver como é que a gente faz para construir o gráfico da função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. O gráfico dela é uma parábola, é uma curva. Então a gente só precisa de 3 pontos. Se eu quiser construir o gráfico dela, eu marco 3 pontos no gráfico, que eu sei que passa por ela. Um ponto é o fácil, que é quando o x igual a zero, que a gente viu lá, né? A interseção com o eixo y. E os outros 2 pontos são os 2 zeros. Então eu preciso calcular esses 3 pontos. Marco esses 3 pontos no gráfico e construo o gráfico da função. Bora ver um exemplo aqui. Construir o gráfico da função. Aí a gente vai construir lá no PDF. Deixa eu voltar aqui. A gente vai construir lá no PDF. Depois a gente vai fazer as contas lá. Depois a gente volta aqui novamente. Ó. Então, se eu quero construir o gráfico, é claro que se eu tenho um software, né, você joga lá e faz para você. Mas na hora da prova, você não vai ter software nenhum, nem computador, nem nenhum recurso eletrônico para fazer o gráfico da função. Então, você vai ter que fazer esse gráfico. Para fazer o gráfico da função, o que você vai fazer? Primeiro, identificar o valor de C. Né? Você identifica os coeficientes desse caso aí. A é 1, B é menos 6 e C é 5. Isso quer dizer o seguinte, que quando x for zero, f de 0 é 5, que é o ponto onde a reta, o gráfico toca o eixo y. Então eu coloquei aqui, ó, que a gente, para construir o gráfico, a gente precisa calcular primeiro esse ponto aqui, que é 0, f de 0, que a gente já sabe quem é, né? Que é quando x for 0 dá C, nesse caso C é 5, então f de 0 dá 5, e esse ponto aqui, na verdade, a gente já sabe quem é o 0, 5. E agora a gente vai calcular os outros dois pontos, que são exatamente os outros dois raízes, né, os dois zeros da função. E aí a gente vai usar Bhaskara, né? Toda vez que a gente for calcular o zero da função, você vai ter que calcular as raízes da equação do segundo grau. Então, primeiro você identifica os coeficientes, A é 1, B menos C, C é 5. Calcula o delta, né, para a gente saber se é positivo, negativo ou zero, ou seja, a gente saber quantos zeros ele tem, né? Então vamos calcular, B é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 5. Então vai dar 36 menos 20, que dá 16. Positivo, então tem dois zeros diferentes. A gente vai lá para a nossa fórmula aqui, ó, do zero, para calcular x1 e x2, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, né? Como a gente já sabe quem é o delta, então, a gente sabe quem é o b, fica menos 6 aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes a. Como a é 1, 2 vezes 1. Então isso aí vai dar quanto? Isso aqui eu peguei da outra conta que a gente já fez lá no exemplo anterior, ficou mais fácil, né? Menos vezes menos dá mais, então fica mais 6. Raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2, então vai dar 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então o nosso primeiro zero é 5. Então você vai ter o ponto 5 para o x, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, mas vou colocar aqui de novo. Você vai ter o ponto 5 para x, 0 para y. Você já tem um ponto lá 0, 5, que é o ponto onde a curva toca o eixo y. Agora calculando a segunda raiz, rapidão, né? Você já sabe, menos 6, menos dá mais, 6 menos 4, dá 2, dividido por 2 dá 1. Então você tem o segundo ponto aí agora. Você tem o ponto quando x for 1, y vai ser 0. Vou colocar isso aqui na família de equação, fica mais tranquilo. Então você vai ter esses três pontos. C, o ponto 0,5, o ponto 1,0 e o ponto 5,0. Você vai marcar isso lá no gráfico. Eu construí aqui na apresentação tudo. Então aqui deixa eu tirar essa parte aqui, porque pode ser que
Fica encobrindo alguma coisa aí. Aí a gente vai ter o seguinte, né? Já calculei os dois zeros, calculei o ponto de interseção com o eixo y, então eu preciso primeiro, para construir o gráfico, fazer o quê? O eixo cartesiano, né? Então você vai fazer o eixo cartesiano. Isso aqui é o mesmo slide anterior, peraí. Então você vai fazer o eixo cartesiano, a gente já resolveu, já achou os 3 pontos. Quais são os pontos? 0, 5, as duas raízes. 5 e 1 você vai ter esses pontos aí. Então você vai construir o plano cartesiano, né? Reta x, reta y, se tocando no ponto 0. Marca os pontos no gráfico, que é 0, 5, né, no eixo y. 5, 0 no eixo x, 1, 0 no eixo x, e é só você ligar esses pontos aí, né? Aí você lembra o seguinte, que se A positivo, concavidade para cima. Então essa parábola está indo para cima, aberta para cima. Construímos o gráfico da função. Só que a gente tem recurso que permite a gente construir esse gráfico de forma muito mais rápida e eficaz. Que quando a gente está em casa ou fazendo um trabalho como esse, é interessante a gente fazer. Devia ter deixado aberto aqui o imposto, vou ter que sair daqui. Pronto, aqui. Aqui é um software específico para construir gráficos de 2 e 3 dimensões. Então você abre o software, né? Se você quiser, você baixa na internet, é fácil. Ele é pequeno, não é muito pesado, não é muito grande. E para usar também é fácil, tem tutorial. Abriu, clicou, abriu. 2 dimensões, a gente tem um gráfico lá, ele abre uma janela. Essa janela tem um plano cartesiano. Aí se eu quero fazer a equação, eu vou aqui. Equação explícita, ou seja, onde você tem uma função em função, uma variável em função da outra, e você vai fazer o gráfico da função. Aquela nossa função lá foi x ao quadrado menos 6x, ele já reconhece tudo isso aqui, então reconhece como potência. Se você coloca o número e a letra, ele reconhece como multiplicação. Mais 12, não foi isso? Não, mais 5. Esse aí 12 foi o anterior. Mais 5. Então deixa eu botar aqui uma densidade maior para ficar uma representação mais forte. Escolhi uma cor aqui, ele azul. Ok. Foi. Esse aqui é o inventário, deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar ele aqui para a gente ver ele todo. Seta para baixo, seta para o lado, você vai movimentando o gráfico. Se quiser diminuir a segunda função. Então aí, tá vendo o gráfico? Muito rápido, né? Olha lá, passou no ponto 1, no 5. Deixa eu ver aqui em cima, você vai ver que ele também toca aqui, ó, no Y, no ponto C. O que tem de interessante aqui para a gente perceber no gráfico dessa função? Concavidade para cima, né? E se a gente mudar o valor de A, deixa eu ver aqui, duplicar, vou fazer outra equação, apaguei, não foi? Vou de novo aqui, a gente pegar a mesma equação. Você pode botar x também, que ele reconhece. Botei 3, escolhi a cor azul, tá lá, ok, pronto. Vamos duplicar isso aqui, né, pra gente fazer Ctrl I, ele aparece no inventário, gráfico, equação, duplicar. Agora a gente vai fazer a mesma equação, só vai mudar o sinal do x ali. Botar menos aqui. E vou escolher outra cor pra gente poder ver, comparar. Botar essa cor aqui, parece amarelo. Igual. Ok, pronto. Construiu. Onde é que está ele? Está aqui em cima. Deixa eu diminuir mais para a gente conseguir ver os dois. Ó, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, mudei o valor de A, muda a concavidade. Outra coisa interessante também é que o valor de B... Deixa eu pegar isso aqui e deixar escondido aqui. Trabalhar só com uma só. Coisa importante é que o valor de B diz em que posição o gráfico fica, em qual lado do eixo X ele vai estar.
do lado positivo ou do lado negativo. Se a concavidade for para cima e o B for positivo, ele fica do lado esquerdo. Nesse caso aqui o B era negativo, era menos 6, não era isso? Era menos 6, então ficou do lado positivo. Então se o B for positivo, fica do lado esquerdo. Se o B for negativo, fica do lado direito. Se a concavidade for para baixo, é o contrário. Se o B for positivo, fica do lado direito. Se negativo, do lado esquerdo. Outra coisa importante do gráfico da função quadrática é que ela tem um ponto de simetria aqui, ó. Esse aqui que a gente chama de vértice da parábola, que a gente já estudou quando estudou a equação. Esse vértice divide a parábola em duas partes iguais. É chamado de eixo de simetria. Você tem uma parte que é decrescente até esse ponto e uma parte que é crescente. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso para vocês com um recurso do software aqui que permite a gente ver isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um ponto sobre a curva e depois vou pedir para esse ponto andar sobre essa curva, para a gente ver onde ele é crescente e onde ele é decrescente. Então, para você marcar um ponto sobre a curva, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui, ó, equação, ponto, xy. Escolhe um valor para x e escolhe um valor para y, só que esse valor tem que estar bem em cima da função, não é isso? Então, como eu quero um valor qualquer, eu vou botar um parâmetro, vou botar um a. O meu x é a, então x qualquer número real, a. E o meu y, se eu pegar aqui outro a, ele vai ficar em cima do eixo, eu quero que ele fique em cima da função, então eu vou pegar e calcular na função, substituir o x pelo a, vai ficar a ao quadrado, porque é x ao quadrado, menos 6a mais 5. Deixa eu ver aqui uma cor, para não ficar igual, uma cor preta. Vou botar sólido, vou aumentar isso aqui bastante, para a gente ver. Ok. Olha lá ele lá. Aí você pergunta, ele vai ficar parado ali? Se eu quiser sim, se eu quiser não. Só que eu quero o seguinte, eu quero que ele me mostre o x e o y aqui, né? Quando o x aumenta, ou quando o x diminui, ou quando o y aumenta, ou quando ele diminui. Então eu vou marcar aqui um segmento. O segmento que liga o gráfico ao eixo x e que liga o gráfico ao eixo y. Então se eu quiser fazer isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar um ponto aqui. A, que é o mesmo A do anterior, e 0. Ah, por que 0? Porque toda vez que y for 0, está sobre o eixo x. Então eu estou pegando aqui um segmento que sai do eixo x e que vai até o gráfico. Para ele ir até o gráfico, você vai ter que pegar o mesmo A e vai ter que pegar aquele ponto lá que a gente usou para marcar o ponto sobre o gráfico, que é a ao quadrado menos 6a mais 5. Linha, deixa eu aumentar aqui a espessura. Escolhi a cor. Vamos botar a mesma cor preta para ficar ali, tá certo? Ok. Aí você, se você quiser ver o que você fez, você vem aqui em animar parâmetros. A gente escolheu o valor A, tá aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui do lado para vocês conseguirem ver. Quando eu diminuir o valor de A, ó, o que acontece? O ponto está diminuindo, ó. E aqui ele está sobre, ó, o gráfico. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou travar o intervalo desse gráfico, que é para senão ele vai considerar todos os números reais ali, vai ficar muito grande a coisa. Então, editar a equação, vou travar aqui o intervalo. A parte que a gente está olhando é de x0, certo? Até pegar até 6 aqui. Eu travei o gráfico da função. Então, quando eu for animar, ele vai ficar só ali dentro. O parâmetro A vai ficar de 0 até... Tá. Aí eu vou... eu também vou fazer isso aqui também, ó. Já que eu fiz lá no gráfico da função, senão ele vai sair do gráfico. Eu quero que ele fique sobre o gráfico. Para você fazer isso aqui num parâmetro, ó, esquerdo 0, direito a gente colocou quanto? 6. DFR. Aí, se eu diminuir aqui a quantidade de slide,
para conseguir ver isso aqui. Ó, isso. Só que agora eu quero também marcar no eixo Y. Eu quero que esse segmento que está no eixo X também apareça no eixo Y. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui. Você vai escolher agora. Deixa eu duplicar que é mais fácil, que eu já tenho lá pronto já. Aí é só você copiar e colocar. Eu peguei o ponto 0A. Se eu quiser agora que ele fique no eixo Y, eu tenho que pegar o ponto quando x é 0. Aí você fala aqui, você pega A. Não, aqui eu pego o ponto sobre o gráfico, ó, que é esse ponto aqui. Então, um segmento que está daqui para cá, ó, que está da reta Y até o gráfico. E aqui embaixo é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, animar parâmetro. Viu? Ó, aí você consegue ver a reta, os valores de x aumentando e diminuindo, e os valores da imagem também, conforme você movimenta. Eu posso fazer isso de forma automática, ó, que ele faz. O gráfico faz pra gente. Tá vendo aqui? Se eu quiser mais rápido, eu aperto a letra R, que ele vai andar mais rápido. Se eu quiser mais lento, eu aperto a letra L. Aqui eu consigo ver o que eu falei sobre a função ser crescente e decrescente, ó. Ela, nesse caso aqui, ó, de 0 até aqui o 3, ela está decrescendo, ó. Daqui do 3, ela está crescendo. E pelo que a gente viu de definição de função crescente e função decrescente, você consegue enxergar aqui também, ó. À medida que x aumenta, ó, à medida que x aumenta, a imagem aumenta. À medida que x aumenta, a imagem diminui. Aí você tem função crescente, x aumenta. Quando x aumentar e a imagem diminuir, decrescente. Quando x aumentar e a imagem crescer, crescente. Aí você pode fazer aí outros exemplos, fazer essa questão da animação sobre o gráfico. A gente pode também dar uma olhada depois, se vocês quiserem, daquilo que eu falei do valor de B e C, que os valores, os coeficientes interferem na posição do gráfico, né? Mas, por enquanto, é só. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. A gente estava vendo a parte do gráfico. Então, a gente viu como construir o gráfico sem o recurso e como construir o gráfico com o recurso. Aí, vamos dar mais uma parada aqui. Depois a gente finaliza.